Olá, meu nome é Emanuel Raut da Cruz, sou aluno da Faculdade de Unina, do curso de Gestão e Segurança Pública, turma Egon Bittner T20. E esse é o meu projeto tecnólogo, meu projeto do TecPap, que é o projeto de aplicação de tecnólogos, intervenções práticas para o ambiente de trabalho e contribuições para a empresa e ou colaboradores. Sou aqui de Curitiba, cidade de Curitiba, estado do Paraná, e sou aluno do curso de Gestão e Segurança Pública. A linha geral desse projeto são intervenções práticas para o ambiente de trabalho, contribuições para a empresa e ou colaboradores. Então, essa é a linha geral do TecPap. E o tema do meu projeto, o projeto qual eu produzi para esse projeto integrador, para o TecPap, é sobre salas sensoriais. O projeto visa criar uma sala sensorial em um shopping, aqui da cidade de Curitiba mesmo, para colaboradores da classe de alimentação, com TEA e ou TDAH. Então, as salas sensoriais são ambientes públicos projetados para reduzir a sobrecarga sensorial, promovendo a regulação emocional. Então, esse meu projeto é destinado à inclusão social. Ele é direcionado para a inclusão social. Conforme eu vou passando os slides para vocês, eu vou me aprofundando e explicando melhor. A situação problema ao qual esse meu projeto vai ali estar direcionado é justamente a situação em que muitos shoppings se encontram atualmente hoje em dia, que são ambientes que as pessoas frequentam bastante, Shopping tem uma cultura, um local onde as pessoas gostam de visitar o shopping, conhecer, passear, e alguns não possuem essa sala sensorial. Então, algumas pessoas acabam sendo prejudicadas, sentem um local meio inseguro, inacessível. Isso acaba trazendo diversos prejuízos para a sociedade em relação à inclusão social, Então, infelizmente, essa situação problema existe. E eu acho que é algo muito, muito necessário, a implementação dessas salas sensoriais no shopping, para essas pessoas e para a família dessas pessoas, que precisam de uma atenção especial, porque tem uma sensibilidade sensorial ali, precisam de uma atenção. E essas salas ajudam muito no bem-estar dessas pessoas, Então, ajuda bastante. E a situação problema é essa, que alguns locais como esse shopping da minha cidade, por exemplo, não possuem. Então, precisa muito dessas salas. As justificativas. Justificativas, a pessoal, a teórica e a prática. A minha justificativa pessoal, que fez eu elaborar esse projeto, foi através de conversas informais, com pessoas que eu conheço, pessoas do meu convívio, e eu refleti sobre a importância, o impacto social que a falta dessas salas e a implementação delas causa na sociedade. E a minha justificativa teórica, eu me baseei muito nos livros de Oliver Sacks, no livro especialmente de 2008, de Oliver Sacks, e na verdade de Temple Grandin. Oliver Sacks foi um médico também que escreveu muito também sobre a questão do estudo, sobre o cérebro, sobre como o cérebro funciona. Então, Oliver Sacks, Temple Grandin, 2008, 2013, e Temple Grandin também, a obra dele diz muito sobre promoção, de promover a adaptação, locais mais acolhedores, inclusivos, Então, isso ajudou muito na minha justificativa teórica, porque foi através dessas leituras, que me ajudou a entender ao contexto ao qual esse meu projeto está direcionado, E a justificativa prática, que no caso seria a implementação, dessas salas sensoriais, o impacto significativo e positivo, que isso tem na inclusão, na cultura da inclusão. Então, essa é a justificativa prática do meu projeto, integrador. O próximo slide diz sobre o objetivo. Objetivo geral, que é propor no shopping a criação das salas sensoriais para pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com TDAH, suas famílias, pessoas que têm particularidades sensoriais. Então, o objetivo geral desse meu projeto é ajudar na inclusão, para que todas essas pessoas se sintam bem, acolhidas e tenham um momento de bem-estar nessas salas sensoriais, nos momentos em que elas precisem disso, porque o shopping é um ambiente muito movimentado, um ambiente que as pessoas vão em grande fluxo de pessoas,
têm essas sensibilidades sensoriais, né, precisam, e esse é o objetivo geral, é propor a criação dessa sala sensorial, né, nesse shopping para auxiliar essas pessoas e suas famílias. E os objetivos específicos, que no caso são a junção dos objetivos ali que ajudam a chegar nesse objetivo geral. Então, o primeiro objetivo específico seria o realizar pesquisas, né, com profissionais que trabalham na área, né, com pessoas que com deficiência, indivíduos com portadores de alguma síndrome, né, especialmente aqueles que atuam no shopping, a fim de compreender as necessidades específicas para a implementação dessas salas, né. Então, seria umas pesquisas, né, que seriam feitas, entrevistas, e o segundo objetivo específico seria identificar as demandas ali mais frequentes, né, das pessoas, os recursos obrigatórios para a sala sensorial, comparar, né, com as necessidades que as pessoas dizem enfrentar, né, nesses locais, no dia a dia do trabalho, no dia a dia de visita, né, de passeio também, nesses locais, e seria identificar essas demandas, né, os materiais necessários para a implementação dessa sala. Então, o segundo objetivo específico seria esse, né, e o terceiro aí, objetivo específico para chegar no objetivo geral, seria elaborar por meio digital, né, por meio de site, aplicativo, um guia explicativo, que seria bem claro, né, acessível e detalhado, informando, né, como funciona a sala sensorial, quem ela auxilia, em quais momentos ela poderá ser utilizada, né, por quem, e o impacto social que ela causa, né, na sociedade. Então, esse seria o terceiro objetivo específico. A revisão de literatura. A revisão de literatura que eu produzi, né, nesse projeto, foi baseada aí nos livros, né, do Templey Grandin, o Oliver Sacks, né, nos seus estudos, né, sobre a mente humana, Baron Cohen, né, acho que é assim que pronuncia, 2002, também é uma literatura que ajuda muito, fala muito sobre essa questão de inclusão, né. Então, a minha revisão de literatura foi pautada nisso, né, através da ajuda dessas figuras importantes, né, sobre esse tema. Por exemplo, na literatura de Templey Grandin, ele deixa bem claro a importância que um local apropriado, né, para auxiliar, para auxiliar essas pessoas, né. Então, um local apropriado que ajude elas a se acalmar, a se estabelecer. A sala sensorial tem esse objetivo. Então, a literatura de Templey Grandin nos traz muito sobre isso, né. Oliver Sacks, sobre o estudo da mente humana, também traz bastante essa questão, né, dos cuidados, de como precisamos atender, né, a todas as pessoas que precisam, né, da sala sensorial, por exemplo. Então, a minha revisão de literatura foi bastante baseada nesse contexto, assim, da inclusão social. Kanner, por exemplo, foi um dos primeiros a falar sobre a questão do autismo, né, que é algo muito importante, né, para a sociedade. Então, ele foi um dos primeiros. A literatura dele também me ajudou muito, né, em montar a revisão de literatura, né, onde eu trouxe pontos de como isso é importante, né, por que esse projeto é importante, sobre a questão, né, que engloba todo esse projeto. Então, esses escritores estudiosos ajudaram bastante a que eu montasse a revisão de literatura, que foi basicamente isso. Trouxe o porquê desse projeto, a importância desse projeto, né, os locais, sobre o local em que será implementado. Então, foi sobre isso. E o próximo slide aí vai trazer as estratégias de ação, né, que eu montei ali no projeto para que atingisse o objetivo geral, os específicos e o geral, né? Então, a estratégia de ação 1 seria as pesquisas e entrevistas ali de forma mais detalhada, de aproximadamente 30 minutos cada, para entender, né, as necessidades dessas pessoas. A estratégia de ação 2 seria anotar essas informações, né, os materiais que serão utilizados na sala sensorial, para torná-la acessível, né, funcional, ali, o que precisaria. E a estratégia 3, que seria o guia explicativo, né, que seria, através de redes sociais, né, aplicativo, seria destinado para que as pessoas possam conhecer, né, o que é a sala sensorial, a importância desse projeto. Então, essas seriam as estratégias de ação. O cronograma. O cronograma seriam os meses que levaria para colocar em prática esse projeto, né, desde o começo até o seu final ali, né, até atingir o resultado. Então, em março, né, seria a estratégia de ação 1, que seria as entrevistas ali, um mês, daria para fazer isso tranquilo. A estratégia de ação 2, que já seria um pouco maior, né, mais
demorada, porque teria os materiais também a serem comprados, né, adquiridos para auxiliar, para implementar na sala sensorial. Então seria abril e maio de 2 meses para conseguir, né, juntar todo o material, entender todas as demandas. E a estratégia 3, um mês, por exemplo, o mês de junho já seria suficiente, que seria o guia, né? Então, através do computador ali, dá para elaborar já em um mês essa etapa. Então, o cronograma seria esse, do projeto. Os recursos necessários para colocar em prática esse projeto seriam o celular, né, com acesso à internet ali, aproximadamente o valor ali, os R$ 980, porque seria utilizado ali na hora da pesquisa, né, de entrevistar e conversar com as pessoas. Aí já tem os outros materiais para que vão compor a sala sensorial, os tapis de atividade, luzes de LED, brinquedos táteis, materiais de aromaterapia, que são todos os materiais que são utilizados, e não todos, né, alguns deles, porque são diversos, né, muitos materiais são utilizados, mas aí seria alguns para conseguir montar essa sala já de uma maneira a começar, né, que ela funcionasse já no começo. Então, esses seriam os materiais ali. E, por último, né, um notebook seria um recurso necessário para conseguir montar o guia explicativo ali, para conseguir levar as pessoas, né, a explicação de como funciona a sala, para que, né, a importância dela. Então, esses todos seriam os recursos utilizados no projeto. E os resultados esperados, que seria permitir que as pessoas que visitem, que trabalhem no shopping, né, se recuperem, que pessoas que têm o transtorno do espectro autista, pessoas com TDAH, pessoas que necessitem, né, dessa atenção, se recuperem de estímulos excessivos ali, facilitando a inclusão delas nesses locais que é o shopping, né? Então, pessoas com necessidades especiais, e permitir que elas e suas famílias desfrutem, né, de momentos de lazer, de momentos assim que as pessoas gostam, né, que as pessoas necessitam. É uma cultura, né, de passear no shopping, visitar um shopping, e pessoas que ali trabalham também, que possam se recuperar, né, desses estímulos excessivos. Então, a sala sensorial, o objetivo, o resultado esperado é esse: oferecer um espaço seguro, né, promover a conscientização entre os funcionários e visitantes do shopping e tornar o ambiente mais empático e compreensivo, né, de forma a transformar ali, né, ajudar na cultura, né, do espaço ali, e fazendo acontecer, né, a inclusão social, que é algo tão importante, né, que as pessoas falam bastante. Então tem que ser cada vez mais falado para ser mais implementado projetos como esse, ao qual eu pensei em produzir, e esse é o resultado esperado, né. E as referências bibliográficas, né, que eu utilizei na revisão de literatura, ao todo, né, no projeto eu utilizei, que foi O Homem que Misturou Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks, né, Kanner, né, que tá em inglês ali, mas é um livro muito bom também, tem a versão dublada, traduzida, né, no caso. Baron Cohen também, que é A Mente Autista, né. Então são todas as referências bibliográficas aí que eu utilizei, né, nesse projeto. E esse é o meu projeto de aplicação aí do TechPap que eu produzi, das salas sensoriais.